Senhor, cumprimento você, a todos vocês com a paz do Senhor, amém? Eu acho que foi a semana passada mesmo que eu estava comentando com o bispo, aliás, o bispo comentou comigo, tá? Vendo o filho dele ministrando a palavra dos louvores. Hoje é a Roberta ministrando a oferta, louvando. Gratidão, papai, gratidão. Bom, tudo já foi falado praticamente, né? A pastora na ministração já falou que os detalhes, os mínimos detalhes, as coisas pequenas. E é verdade, as coisas pequenas que a gente tropeça, não é verdade? As coisas grandes a gente olha, vê, só se a gente vacilar muito, a gente não vê o pilar ou não vê a porta fechada e pima na porta. Mas é assim mesmo, as coisas pequenas que a gente tropeça e cai. E a Roberta também na oferta ela ministrando, falando, né? Que a gente não pode desistir, a gente tem que pensar no próximo. Que a gente precisa ver o que o Senhor quer da gente. E ele veio tocando uma palavra para mim. E ele foi mudando, mas a essência continua a mesma. São as pedras pequenas. Mas ela foi mudando. Eu falei, não, Senhor, eu não sei o que eu falo. O que eu vou ministrar, o que o Senhor quer que eu fale? Tanto é que hoje o pastor Flávio me ligou e falei, olha, nem esboço eu fiz hoje. Eu tenho a essência, eu tenho a palavra, mas eu não fiz nem esboço. E ele mudou de novo. E ele me deu a palavra de 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Creio eu que é uma palavra já conhecida. Olha, aqui vocês trouxeram, quem não trouxe a Bíblia, a palavra já está aqui. Para mim é até melhor que aqui eu enxergo. Aí eu já não enxergo, aí já é muito complicado, aqui é melhor. E é assim, amém? A palavra do Senhor diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. De novo, de todas as pessoas. Eu quero dizer, não tem ninguém que não mereça. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só até aqui. O Senhor deu tantas voltas e caiu nessa palavra. Nossa vida é uma loucura, cheio de lutas. Aliás, quem aqui não tem lutas aqui? Quem não está em lutas? Quem não estiver em lutas, vigia. Porque você não está agradando nem a Deus. Porque Deus repreende aqueles que a quem Ele ama, tá? Então você tem que estar em luta sempre. Não pare de lutar. Você tem que sempre lutar. Amém? Então é assim. A gente precisa estar sempre em luta. Luta contra quem? A palavra nos diz, não é contra a carne nem o sangue, sim contra as hostes potestades do reino celestes. Ou seja, não adianta, aquilo que a palavra diz, nós precisamos orar e interceder por todos, independente de quem seja. Pode ser pela pastora, pelo bispo, pela pastora assistente, enfim. Aí é fácil até orar, né? A gente está perto, a gente se conhece, a gente sabe a índole da pessoa. E aquele que está lá na rua, como disse a minha filha no momento de ofertas, você tem orado por eles? Você tem orado por aqueles que estão na Cracolândia? Você tem orado por aqueles que estão na criminalidade, que estão matando, roubando, até estrupando vidas? Deus foi bem claro nessa palavra. Ele quer que todos recebam oração e intercessão.
inclusive as autoridades. Quem são as autoridades? É o nosso governo, o presidente, o governador. Muitos não estão contentes com a eleição do Lula, mas não importa, a gente tem que orar por eles, que a graça do Senhor venha e recaia sobre eles, para que Ele venha fazer um bom governo para nós. É óbvio, né? Que Ele não vai agradar a todos, assim como Jesus não agradou a todos, mas o correto Ele fez, Jesus sempre fez, mostrou o caminho certo para a nossa salvação. Então é assim, que o governo faça o correto para nos levar para uma vida melhor. Essa é a palavra dele aqui, que a gente tem que orar pelos governantes, pelos sacerdotes, para que nós tenhamos uma vida em paz, que a gente tenha uma vida plena, né? Aqui. E depois ele diz o quê? Que ele quer que todos nós sejamos salvos. Se Ele quer que todos nós sejamos salvos, é que nem todos nós seremos salvos, não é verdade? Então, muitos não serão salvos. Mas Ele não é onisciente, Deus não é onisciente, Ele não é onipotente, porque Ele não salva a todos, Ele, se é um desejo dEle. Simplesmente porque Ele nos deu uma coisa, o livre-arbítrio, o poder da escolha. Ele deu para mim e para você, para nós, o poder de escolher ir para a direita e para a esquerda, ficar parado. É isso que é por esse motivo que nem todos serão salvos. Eu creio que a salvação de cada um já foi dada. Nós já fomos talvez até predestinados à salvação, tá? Mas eu estava remoendo na minha cabeça, eu acho que todos nós fomos predestinados à salvação, e todos nós desviamos. E por que desviamos? Por que nós cansamos? Porque realmente a gente espera, luta, espera, faz planos, e os planos não vingam. Isso vai adoecendo o nosso coração, isso vai abrindo brechas para que o inimigo se infiltre cada vez mais. Ele vem dizendo, não, meus, assim como ele fez no princípio, ele invadiu o coração de Eva, dizendo que Deus não queria que ele comesse a fruta, porque não queria que Eva fosse igual a ele. Não, Deus não pediu para que não comesse aquela fruta somente por obediência. E isso veio, até hoje é assim. Nós não somos obedientes. Quem é que é obediente? Em algumas áreas a gente é obediente, mas plenamente só um foi. E mesmo assim não foi aceito por todos. E por que eu vou ser aceito por todos? Talvez o que eu esteja falando aqui hoje, alguns aceitem. Alguns falam, não, nada a ver. Não, falou uma coisa que estava me tocando no meu coração, que estava me remoendo dentro de mim. Que são essas pequenas coisas que eu quero frisar mais. E onde estão essas pequenas coisas? Estão aonde? Na minha opinião, estão na coisa que se chama zona de conforto. Mas o que é zona de conforto? Onde a gente está esticado, deitado, descansando o corpo? Não, eu entendo de uma outra forma. Zona de conforto é uma zona em que o teu coração está aliviado. Porque a palavra conforto, ela vem do latim, confortare, que quer dizer aliviar a dor e a fadiga. É aliviar, tá? Não é que ele vai te curar, ele vai só te aliviar. Essa é a palavra, zona de conforto. É uma zona que você vai se aliviar de alguma dor, de alguma emoção. Se aliviar. Mas muitas vezes essa dor, você começa a gostar de ficar ali, né? Vai gostando, fica, não, tá tão bom aqui, para que é?
para que é que eu vou sair daqui que está tão bom para mim? Porque as coisas que te deixam, te levam para a zona de conforto, aquelas que te mostram que é o melhor para você, que é gostoso para você, não é que seja o melhor, é mais te alivia a dor, é aqui. Realmente, a gente, como foi ministrado alguns dias atrás, nós merecemos o descanso dos justos, porque até Deus no 7º dia viu que a sua obra era boa e descansou. É óbvio, nós precisamos descansar, porém, a gente não pode só ficar descansando. Tem uma hora que a gente se vicia nisso, só descansar. Sombra e água fresca todos os dias. Está errado. Nós, na verdade, somos o rei das desculpas, né? Estou cansado, como diz a pastora, vem direto, porque viemos direto do trabalho, um dia longo de batente, hoje nós estamos cansados, poderíamos estar em casa agora descansando. Mas às vezes a zona de conforto dela está aqui. Às vezes, se ela fosse para casa, talvez ela ficasse mais fadigada ainda do que estando aqui. E normalmente acontece isso com as mulheres que trabalham. Às vezes em casa você tem mais trabalho do que aqui. Às vezes o meu prazer é diferente do meu irmão Lucas, do bispo, e é com certeza diferente. Mas uma coisa que a gente tem que entender e receber, que a nossa melhor zona de conforto está aqui, ó. É aqui que ela está. É aqui que ela está, a nossa zona de conforto. É aqui que ela nos mostra como nos lidar com cada perrengue da nossa vida. Porque os perrengues que nos levam lá, os perrengues vão nos levar para a zona de conforto, porque a gente, na zona de conforto, nada que é mais que uma fuga, né? A gente vai fugir das situações, porque se Deus coloca nós nas situações, é porque nós precisamos melhorar em alguma coisa, e nós fugimos disso, porque a gente não quer pagar nenhum mico, nenhum sapo, a gente quer sombra e água fresca, que nem eu falei, mas é assim mesmo, a gente não pode titubear, porque essas pequenas coisas, pequenas pedrinhas que entram no nosso caminho, é que vão nos derrubar. Hoje você fala, não, mentira, nada disso, hoje, é só hoje. Pois é. Quem sabe, alguns sabem, tá? Mas eu vou repetir. Eu fumei durante 38 anos. Hoje nem tenho vontade nenhuma de fumar. Porém, eu poderia pegar um cigarro, ninguém está vendo, vou fumar. O que adianta isso? O que adianta isso? Eu vou fumar um cigarro, vou voltar 2, vou fumar 3, daqui a pouco eu voltei a fumar 1 maço, 2 maços por dia. Então eu escolhi não fumar. Então é assim, a gente tem que escolher a não tropeçar em pedras pequenas. O cigarro pode ser uma pedra pequena, um copinho de cerveja pode ser sua pedra de tropeço. Enfim, cada um tem aquilo que a gente tem que escolher. E a sua escolha certa está onde? É aqui, ó. É aqui, ó. É a palavra de Deus, ela te mostra tudo. Tudo ela te mostra. Aonde você quer chegar, como você tem que agir para chegar lá e como você se recuperar. Tudo está escrito aí. É que nós, e pelo menos eu, tá? A gente vai na Bíblia, começa a ler, 5, 10 minutos, já estou. Tá? Super. Sempre fui assim. Colocou, se tem muita letra, então piorou, né? Se tem algumas figurinhas, a gente passa a olhar a figurinha, a gente consegue ler a matéria inteira, mas é assim. Mas a verdade é que a gente precisa ter esse costume de quê? Ler a Bíblia, vir à casa de Deus, fazer as obras, que nem a Roberta falou, fazer as obras, porque se você tem fé, mas se você não tem obras, a tua fé está morta. Não adianta você falar, não, eu creio em Deus. Você crê em Deus, mas você está brigando ali fora com o teu irmão. O que adianta você crer nele? Você tem fé em Deus, mas você tem que ter as suas obras, porque a obra te edifica a tua fé. Você vai, eu adoro fazer o sopão, tá? Nesse último eu não fui,
um motivo tão besta que Deus me perdoe por isso, tá? Eu me penitenciei por isso. Mas eu adoro fazer o sopão. Por quê? Porque eu me sinto tão bem. E o pastor ainda colocou no grupo sobre citanina, qualquer coisa assim, que uma pessoa, quando dá as coisas, recebe uma dose desse hormônio que você se sente feliz. E é uma realidade, é uma verdade, pelo menos para mim. Eu vou lá, vejo a pessoa ali querendo uma água, querendo um alimento, recebendo, ele ainda agradecendo, fica melhor ainda, porque a gente vê que o nosso trabalho está correto, tá? Porque a palavra mesmo diz, né, que é melhor dar do que receber. E é assim que eu acho que tem que ser. Então a gente tem que tomar cuidado com todas essas coisas. Detalhes, pedras pequenas, zona de conforto. O que te leva para essa zona de conforto? São situações que te levam ali, do seu jeito, mas está mais envolvido com o seu jeito de ser. Uma delas é a preguiça. A gente está com preguiça. A preguiça vem por quê? Cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. Então você vai aonde? Pô, não adianta mais eu lutar, correr atrás vamos dizer assim, eu corri muito, tá? De dinheiro, de trabalho. Me dei mal, sempre me dei mal. Por quê? Eu não tinha isso aqui, ó. Eu fui à luta, mas não deu certo, não disse amém. Eu tinha que passar por isso, tá? Mas é assim, a gente se torna cansado, então a gente para, fica, e a gente fica estagnado ali, parado, acomodado. Não pode ser assim. A gente pode parar para descansar, o descanso do justo sim, mas ficar ali sempre. Aí já é um problema de caráter, não de cansaço. Outra coisa que nos leva a estar na zona de conforto é a soberba. Muita gente fala, que nada, eu já sei tudo, para que eu vou? Eu fui assim desse tipo, numa época de cursinho. Acho que, não sei se eu contei para alguém, mas conto agora para vocês, meus irmãos, que na época de cursinho, uma época que você revisa toda a matéria, tá? De 3 anos você revisa, em 1 ano, se for em 6 meses, é o semi-intensivo, é o intensivo, em 3 meses, tem que revisar a matéria toda em 1 ano, nesse tempo. E no começo é assim, né? Coisa simples demais. Eu ia até o cursinho, eu estudava à noite, fazia o cursinho à noite, na Avenida Paulista. Se fosse durante o dia, talvez fosse até melhor, mas era durante a noite, aquelas luzes todas ligadas, calor. Falei, vou na aula não, já sei tudo. Aí, ó. Passou 1, 2, 3 aulas. Quando eu voltei na 4ª aula, cadê? O que ele está falando? O que o professor está falando? Já não entendia mais nada. São pequenas coisas, pequenas pedrinhas que você tropeça. Fala, não, por quê? Porque você achava que você sabia. Tem uma passagem na Bíblia do jovem rico, todo mundo acho que já conhece essa passagem, onde o jovem rico, ele era rico, já diz a palavra, ele foi perguntar para Jesus, meu bom pastor, o que preciso para conquistar a salvação? O que Jesus respondeu para ele? Bom pastor, quem disse que eu sou o bom pastor? Bom é um só e está no céu. Olha, veja bem, Jesus falando isso, Jesus era Deus, e falando que ele não era bom. Quem dirá eu? Quem dirá você? Dizer que é bom. Então a soberba vai te desviar. É uma pedra de tropeço que vai te desviar e não tenha dúvida. Às vezes o buraco é tão fundo que no meu caso, perdi o ano inteiro do cursinho. Papai ficou feliz,
Aí eu comecei a fazer o curso 5 anos, de manhã, onde tudo é fechado. Só tinha escola. Inclusive é uma das coisas pelo qual, isso eu já comentei, eu pegava a época da faculdade. Em vez de estudar em casa, eu ia estudar na biblioteca. Porque em casa a gente sempre tem alguma coisa para desviar a nossa atenção. Uma televisão, um rádio, um biscoito, um copo d'água, você não para. Vocês estão aqui hoje presencialmente, glória a Deus por isso, eu prefiro que seja presencial. Tá? Porque se você está em casa, você está disperso. Você está ligado nos problemas de casa, olha, daqui a pouco tem que fazer a janta, ou se já não estiver fazendo a janta simultaneamente, ou se você não está comendo, tua mente é dispersa. E isso vai te afastando. É uma zona de conforto? É muito bom. Tá? Você não precisa sair de casa, você fica à vontade de short, camiseta ou sem camiseta, você fica à vontade, é bom, mas a essência da palavra você pode perder, não que você vá perder, mas você pode perder. No meu caso, eu perdi o ano inteiro de cursinho, porque como aí é teimosia, né? Como eu não perdi o começo, eu me desinteressei pelo resto, aí acabou de perder mesmo, né? Aí papai fica mais feliz ainda. Mas é assim mesmo, né? A gente, se achando que sabe alguma coisa, a gente abusa. E quando vai ver, nada dá certo. Outra das coisas que nos leva para a zona de conforto é o medo. Medo de enfrentar as situações. Não é porque somos dóceis, somos pequenininhos, somos fracos, somos começando a aprender. Elias teve medo, não teve? Matou muita gente, muita gente ele venceu ali, sacerdotes, guerreiros, por causa de uma palavra, de uma mulher. Ele fugiu, se escondeu. Medo, às vezes teu corpo está fragilizado, tá? Teu coração abriu essa fenda e uma palavra te derruba, tipo, ele sempre, o capeta é sempre assim, ele sempre vem e fala, o que você vai fazer lá? Você mal conhece essa palavra. Isso é verdade, mal conheço a palavra. O que você vai fazer lá? Não, Deus quer que eu venha aqui pregar, então eu tenho que vir, eu tenho que honrar o que Ele quer que eu faça. Eu não tenho que fugir, eu tenho que enfrentar. Mal ou bem, eu tenho que enfrentar. Não tenho que ter medo. A gente treme, a gente fica ali nervoso, a gente fica impaciente, a gente fica andando. Que nem a Roberta falou, algum tempo atrás ela estaria nervosa, hoje ela já está mais solta. Da mesma forma eu estava nervoso ali, de repente, agora já não sou mais eu quem falo. Tá, então é assim. Deus já colocou no meu coração e nos seus corações as coisas que vocês devem fazer, as coisas pelo qual você tem que escolher, o caminho certo pelo qual você tem que dirigir, tem que rumar, porque o alvo é um só, é a salvação. E Deus quer que todos nós sejamos salvos. E por que não somos salvos? Por quê? Porque as pequenas pedras. Muitos serão salvos. Muitos serão salvos. A palavra em Apocalipse diz que você tinha muitas pessoas ali vestidas de branco. Eram incontáveis a quantidade de pessoas, de vidas que estavam ali. Mas a palavra diz ainda que muitos serão recusados. Jesus mesmo fala que à direita eles colocarão um e à esquerda eles colocarão outros. Se estiver à direita, papai vai chegar, venha, entre e goza por gozo do meu reino. Ou para outros, olha, aparta de mim que eu não vos conheço, porque vós praticais a iniquidade. Às vezes são coisas simples que a gente está pensando que não tem nada a ver, é coisa pequena. Não. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Porque o nosso coração é enganoso. Essa é a palavra, está em Provérbios, nosso coração, em Jeremias, né? O nosso coração é enganoso.
Tá? E quem pode entender o nosso coração? Ele é corrupto. Se alguém vir falar para mim, meu, ó, isso aqui é seu, vem com uma chave de carro, esse carro é seu, eu vou abrir um sorrisão, mas aí de repente cai a ficha. Mas por que esse cara está me dando esse carro? A gente não entende, porque é muita bênção, né? Como diz o ditado, quando a esmola é muita, até o santo desconfia. A gente precisa parar e começar a enxergar os pequenos detalhes, porque não é o nosso ego que tem que crescer. O que tem que crescer dentro de nós é Cristo, é Ele, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Hoje nós estamos aqui de passagem. Alguns vieram aqui pela primeira vez, outros porque adoram estar aqui nessa zona de conforto. Fico olhando para a irmã Sabrina, ela adora vir aqui louvar. Olho ela, vejo ela louvando. Já... Hoje mesmo, quando eu vim para cá, eu falo, louva aí por mim. Por quê? Porque eu só olhando para ela, eu vejo o quanto Deus usa ela aqui no púlpito, ministrando a palavra, louvando na forma de canção, de música, de canção. A Roberta, então, quanto ela cresceu, a verdade, ela tinha que crescer mais ainda, porque foi ela que me trouxe para conhecer papai. Não fui eu que trouxe ela, foi ela que me trouxe. E assim, hoje eu vejo ela, a gente fala, puxa vida, o tempo passa. Nada, já tem 17 anos, já namora, daqui a pouco está casando. Falei, glória a Deus por isso, está tomando o seu rumo, está ciente das coisas que tem que se fazer, tá? Ela sabe onde estão as pedrinhas pequenas, ela sabe onde estão as pedrinhas grandes, porque as pedrinhas grandes ela vai enxergar, e a gente tem que agradecer a Deus por todas essas coisas. Agradecer que hoje estou aqui. Existe coincidência? Não, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósitos. Se eu estou aqui, com certeza para alguém Deus está falando. Se não compara com todos, tá? Porque o propósito dele é isso, que nós cresçamos. Que um irmão levante o outro, quando um estiver desfalecendo. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, a Roberta falou, muitas vezes uma palavra, no ponto de ônibus, aquilo que o Henrique fazia, levanta a pessoa, e é verdade isso. Já comentei isso várias vezes, eu estava cabisbaixo, lá no Riacho, o bispo passou, ele só disse assim, a vitória é certa, eu cresci. Do nada ele falou isso, do nada não foi à toa que ele falou. Deus tem um propósito com cada um, com cada ação, com cada atitude minha e sua, sabe? As coisas acontecem, nada por acaso, nada por coincidência, tudo tem o seu propósito. Deus não dá ponto sem nó. Se eu estou passando por um perrengue, por uma dificuldade, não é à toa. E tem mais, eu tenho que agradecer a Deus por isso, tá? Eu tenho que agradecer, poxa, está difícil, tá? É ruim, eu tive épocas melhores, eu tive épocas melhores, porém, tá? Eu tenho que passar por isso, porque se eu passar por isso, com certeza, oh Deus, obrigado Senhor, porque é difícil, hein? Você passar por situações que muitas vezes você fala, eu quero desistir, chega. Quantas vezes eu já não pensei nisso, eu quero desistir, chega. Mas tem alguém, dessa palavra que o bispo falou, a vitória é certa, acabou. Eu cresço, eu reanimo, eu levanto, me revigoro, me vitalizo de novo. E vamos à luta, quer dizer, não é do jeito que eu quero, não. Mas é do jeito que Deus quer que seja, e por isso que a gente precisa passar por isso, para a gente crescer. Paulo mesmo disse, que viveu em todas as situações, já foi rico, já foi pobre, já teve abundância, já teve
fartura, já teve de tudo, em qualquer situação. Ué, ele pode, por que eu não posso? Por que você não pode? Elias teve medo, assim como eu e você tivemos. Os apóstolos, depois que Jesus morreu, ficaram passos, cara, o que nós vamos fazer agora? Jesus ensinou tudo a eles. O que eles fizeram? Vamos voltar a pescar. Não. Eu estou aqui, eu aprendi uma grande coisa aqui, que Deus colocou em mim. Um negócio que chama-se paz no coração. Eu não tinha paz, tá? Na verdade, eu tinha só lutas. Quando via uma vitóriazinha de nada, eu ficava alegre. Passavam 2 dias, a alegria caía e a luta voltava e voltava pior, né? Como é que diz a palavra? A alegria de pobre dura pouco. É assim, as coisas são assim. Muitas vezes a gente recai, e é para isso que a gente tem que estar sempre ouvindo, sempre estando em contato com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Isso sempre nos vai levantar, sempre. Estava passando aqui agora, fiz assim para o bispo, estava ficando nervoso, ansiedade. Ele me chamou e me disse: você é a última morada de Deus. O que leva isso para o meu coração? É crescer, né? Para que eu vou ter medo? Para que eu vou ter ansiedade? Para que eu vou ter nervosismo? Você não crê? Porque a ansiedade nada mais é que falta de quê? Excesso de futuro, medo do futuro. Você tem medo do futuro? Então você não crê em Deus, você não tem fé. Então a ansiedade, bastou uma palavrinha do bispo, fala, pronto, acabou. Se Deus está comigo, eu não tenho que estar ansioso. Eu tenho que estar o quê? Certo de que Ele vai ministrar a palavra, Ele vai falar. E vocês estão aí para quê? Porque Ele está falando com vocês. Vocês têm que aceitar isso. Nada é por acaso. Então é assim. São palavras, são gestos, são atitudes que vão nos colocar no prumo correto, no alinhamento. O bispo estava falando de uma situação nos Estados Unidos, que em 140 horas estava mudando o rumo de tudo. E aqui, até quando vai se mudar isso? Falta o quê? O que falta para nós? Ele falou, acho que foi alguém falou, falta posicionamento. É escolha. Você tem a escolha. Você tem o poder da escolha. Em tudo que você vai fazer, você tem a escolha. Vou estar à direita, vou estar à esquerda. Eu vou torcer para o São Paulo, bispo do Corinthians, e assim por diante, não importa. São escolhas que a gente tem que fazer. Alguns escolheram Lula, outros escolheram Bolsonaro, mas é assim, você vai escolher. Depois que feita a escolha, independente de quem tomou a rédea, de quem ganhou, quem for vitorioso, a gente tem que agradecer a Deus. Por quê? Porque tudo acontece com a permissão de Deus, e acontecendo dessa maneira é porque a gente tem que aprender alguma coisa, se for pejorativo para nós, né? Mas tudo isso a gente tem que ver. Agora eu lembrei de um detalhe, né? O copo pela metade de água, como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? O copo pela metade de água. Os que têm um pensamento positivo vão pensar, esse copo de água vai encher. Vamos encher esse copo d'água. Agora, quem tem um pensamento negativo, vamos esvaziar esse copo. Não é isso? Depende de como você vai enxergar as situações, você vai resolver elas. Mas eu não sou nem otimista, nem pessimista, eu sou realista. Então você vai pensar o quê? Quem é que vai lavar esse copo? Para quem vai sobrar isso? É para mim, entendeu? Não, você tem que ser sempre otimista, tudo vai dar certo.
Eu era pequeno, mas faz tempo já, hein? Acho que ninguém assistiu isso aí ainda. Lip Hard, era um desenho. Procure no YouTube. Vocês não vão ver, era uma hiena. Mas você já ouviu falar nisso? Procure no YouTube, Lip Hard. O Hard era a hiena. E a hiena dizia: ó vida, ó Deus, isso não vai dar certo. Você está vendo como são as coisas? As coisas antigas ficam, por mais bestas que sejam para muitos, ficam gravadas aqui. Um era otimista, o outro era pessimista. Um falava, não vai dar certo. O outro, não, vamos, tudo vai dar certo, vamos fazer isso, vai dar certo. Vai chegar no final, você tinha razão, não deu certo. Realmente, fazer as coisas erradas não ia dar certo mesmo. Mas o Lipe já, mas não, por mais que as coisas não venham te favorecer, você vai ter que fazer o quê? Você tem que ser otimista. Vai dar certo, porque maior é aquele que está conosco. Ele prometeu e está todos os dias com a gente. Mas eu estou cansado, se eu fecho isso, você está cansado? Vai estar na zona de conforto? Ele falou: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está na palavra, vai a Ele. Como é que você vai a Ele? Dobre o joelho, ore, clame a Ele. É o que estava escrito nessa palavra. A primeira coisa que você tem que fazer, tem que pedir. Peça a Ele com pedidos. Tem que pedir a Ele. Não adianta, Ele sabe o que você precisa? Sabe. E por que Ele não faz? Porque o primeiro passo é nosso, sempre vai ser. Sempre vai ser meu e seu o primeiro passo. Não adianta que, tadinho. Não, Deus está vendo que você está passando um perrengue. Mas Ele fala: não, Ele tem que passar por um perrengue. Está difícil? Vinde a mim, ore, clame a mim. Eu clamo, só, mas nada acontece. Está escrito aqui: se alguém está doente, alguém está precisando, vá até o pastor, que ele vai te ungir com óleo, vai fazer a oração, porque a oração de um justo tem muitos em seus efeitos. Você precisa achar que você pode sozinho, que você não pode. Você tem que deixar, porque até a salvação a gente, por mais que lute por ela, a salvação que já vem dele, é dele. A salvação vem pela graça. Não adianta você falar: não, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu tenho, o irmão Lucas, ele toca muito a guitarra. Aí ele fala: eu sei tocar guitarra, eu toco muito bem. Assim, nunca se acomode. Tem que sempre se aprimorar, sempre. Aonde você vai se aprimorar? Mas eu quero a salvação. Amém. Leia a Bíblia, procura. Vai atrás. Eu quero entrar na faculdade. Vai atrás, você que tem que estudar, não sou eu. Não é o professor que vai te colocar na faculdade. É você que tem que se desdobrar e estudar. Você quer vencer o mundo? Você tem que se esforçar mais. Porque o reino de Deus é isso aí, conquistar da força. E primeiramente sempre é o reino de Deus. Porque essas coisas que você está lutando vai vir facinho. Mas é assim: primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Não adianta você só procurar o reino e não fazer a justiça dele. Ele te pede para você amar o teu próximo e você não ama. Não adianta, cara. Não adianta. Você está cometendo iniquidade. Você não está amando o teu próximo. Você precisa amar o teu próximo. É necessário. Que é o segundo grande mandamento. Aliás, Jesus só deixou 2, né? Grandes mandamentos: amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, e amar ao próximo a ti mesmo. Sobre todas as outras ordenanças que tem, encaixa nelas, porque Ele quer, não Lula, tá? Ele quer Deus e o próximo, tá? É isso que Ele quer. Então Ele quer Ele primeiro, o próximo, e se 10 pessoas, sobrar um espacinho, é eu depois. Mas sempre, quer dizer,
Para quem é pai, quem é mãe, sempre pensa assim, né? Primeiro o meu filho, primeiro a minha filha. Depois vem eu. Aliás, vem a esposa, vem isso, vem aquilo. Depois, por último, vem quem? Eu. Se sobrar alguma coisa, é eu. É assim que tem que ser. A gente tem que pensar, visar mais o próximo do que a mim mesmo. Porque se a gente visar, a palavra diz que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que amar a nós, sim. Nós precisamos nos amar. Mas se a gente amar a nós, com certeza a gente vai estar deixando de amar o próximo. Por quê? Olha lá, eu tenho R$5 aqui, eu posso tomar um suco, um sorvete, estou morrendo de calor, mas tem um irmão ali passando fome. Qual vai ser a sua decisão? O teu luxo está de saborear um sorvete geladinho, ou você vai dar uma comida para o teu próximo? Eu digo próximo, não estou falando o teu amigo, pastor, não é isso, falo para o teu próximo, aquele que você nunca viu na frente. Tá? Aí é que está, hoje, já é a segunda vez que eu vejo ela, tem uma menina que fica lá no farol, estava fazendo os malabares dela, para ganhar alguma moeda, tá? Eu vi a primeira vez, olhei e falei, puxa vida, eu tenho aqui. Aí o farol abriu, eu fui embora. Deus me puxou a orelha. Meu, você pensou no que ela está passando? Com a necessidade dela? Uma menina nova. Hoje de novo eu vi ela. Toma. Não quero, né? Tá, por quê? Deus vai te cobrar. Me cobrou. Por que ele te cobra? Porque você tem que visar mais o teu próximo. O teu próximo está ali, ó. Ele está ali, ó. Aquilo que o Henrique fazia, hoje ele já não faz mais, talvez pela zona de conforto dele, tá? Ele não faz mais, ele abre a janela, boa noite, às vezes período de festa, final de ano, ele, Feliz Natal, Jesus te ama, e assim ia. Ele tinha quantos anos naquela época? 5, 7 anos, 8 anos. E eu já marmanjo olhando assim, não fazendo nada. Que vergonha, né, pai? Que vergonha, né, pai? Aquilo que a pastora falou, Deus está usando os pequenos. Assim como o João está sendo muito usado, a Roberta está sendo muito usada. Assim eu espero que todos sejam usados, não só os novos, os pequenos. Mas eu conheci Jesus depois de velho. Fazem 9 anos que eu conheci a Jesus, tá? E de lá para cá venho querendo aprender mais, querendo saber mais. No começo eu falei, não, eu perdi muito tempo, olha, pensamento, eu perdi muito tempo, então eu pegava ali, Bíblia, ficava 1, 2, 3 horas, eu não entendia nada. O que ele está falando, meu Deus, o que é isso? Mas é assim mesmo, não adianta você querer fazer um intensivão ali para ganhar tempo, não. Se Deus te chamou nessa época, na minha época, já com mais idade, Ele vai me ensinar aos pouquinhos. Mas esses pouquinhos é o que eu tenho para te oferecer ao meu próximo. Ele me deixou a essência eu tenho. Eu não tenho as palavras bonitas, não tenho, não sei aonde a palavra está na Bíblia talvez, mas eu sei a essência. A essência é nada de Lula, bispo. Deus e o próximo. Então, se eu estou aqui visando isso, falando isso, é porque a gente não pode tropeçar nas pedras pequenininhas. E ela está aos montes, tá? Ela está aí aos montes. O capeta é ousado, ele espalha tudo, deixa um campo minado de pedrinhas pequenas para que todo mundo caia. Se não peguei um, pega o outro. Aí assim vai, e assim vai. E a gente vai deixando brecha, né? A gente vai deixando brecha e vai caindo. E um abismo chama o outro abismo. E quando você vai ver, eu perdi 1 ano de cursinho. E é assim que vai. Eu fico feliz, tem que agradecer a Deus, porque Deus tem me
mostrado as coisas certas. Não é do jeito que eu queria. E eu creio que nunca vai ser do jeito que eu quero. Mas é o caminho certo. O que eu tenho que fazer para ser mais gente, tá? Para ser mais humano. Então é assim. A gente tem que fazer as coisas corretas, coerentes. Corretas com quem? De acordo com o que Ele quer que a gente faça, de acordo com a palavra. Aqui que está aquilo que Ele gosta. Porque a gente se fortalece quando a gente alegra eles. Se a gente alegra a Deus, Ele no grande dia Ele vai estar lá. Entra no gozo do meu reino e tome aqui, leve o teu galardão. É assim que é. Eu enxergo dessa forma. Muitas vezes as pessoas falam, está falando grossa. Eu falo, será? Me lembrei de um detalhe que eu comentei com a Roberta. Não sei se compete falar, mas quando eu era estudante tinha um tal de Newton. No inglês, Newton. Isaac Newton. O senhor sabe quem é, né? Ele foi matemático, filósofo, astrólogo e ele foi teólogo. Ele fez uma lei, a lei da inércia. O que diz essa lei da inércia? Que tudo aquilo que está parado quer continuar parado, e tudo aquilo que estiver em movimento quer continuar em movimento. Um exemplo, físico, tá? Você está dentro do ônibus, não sei se vocês tomam ônibus, mas quando o motorista dá uma freada brusca, o que acontece? Todo mundo para frente. Por quê? O ônibus estava em movimento, todo mundo quer continuar em movimento, vai embora. Da mesma forma, ao contrário, se o ônibus está parado, ele dá uma arrancada brusca, todo mundo vai para trás. Por quê? Porque a gente estava parado. Será que é uma cultura inútil? Ou será que nós somos assim também? Se a gente está parado, a gente vai querer continuar parado. Depende do quê? A lei de Newton diz que depende das resultantes das forças que exercem sobre o corpo. E nós, espiritualmente falando, nós vamos sair da zona de conforto, sair de estar parado. De qual força está sendo maior? A força da estagnação, que é onde o inimigo quer que você fique estagnado, parado, em cima do muro, ou a força que Deus puxa você para caminhar. São analogias, tá? Que a física, a mecânica fala sobre o espírito. Talvez não foi à toa, porque ele foi um teólogo. Talvez Deus tenha colocado isso no coração dele, e ele tenha estudado isso, e é uma realidade, é uma verdade. A gente quer ficar parado, e sempre vai querer ficar parado. Hoje em dia é assim mesmo, né? Você está no sofá, vou me levantar para trocar o canal? Vou nada, tem o controle aqui, para que eu vou? Clique. Vou à padaria comprar um pão. Pega a chave do carro e vai. A padaria é 2 quadras dali. Sabe, são situações que vão te deixando o quê? Preguiçoso. Existe outro lado também, né? Alguns sabem que eu vou fazer caminhada e corrida de manhãzinha. Aí um tempo atrás eu fiz uma cirurgia, né? E fiquei 3 meses parado. Aí eu voltei agora, no começo desse ano, eu voltei a caminhar e andar. Não, eu quero ganhar aquela coisa, né? Eu vou ganhar o tempo perdido. Mas eu vou devagar. Primeiro dia 5 voltas andando. No segundo dia 5 andando e 1 correndo. Já comecei a aumentar o ritmo. Quando eu fui ver, já estava correndo 10 voltinhas ali. Chegou uma hora que meu joelho já não estava aguentando, estava doendo, estava com dores nas costas. Falei, não,
não é bem assim. Não vá com muita sede ao pote. Da mesma forma que eu não ia entender nada se estou lendo a Bíblia 3 horas por dia e não entendendo nada, eu não vou recuperar todo esse tempo que eu fiquei parado, acelerando. Tem que ser devagar e sempre com foco aonde? É lá, é em Deus, amém? É assim, é essa palavra que Deus colocou em mim, zona de conforto e as pequenininhas pedrinhas, as pedrinhas que fazem a gente tropeçar. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa palavra para vocês. Estou esperando mais alguma coisa? A pastora está falando. Agradeço a Deus por poder estar aqui compartilhando com vocês, porque muitas vezes a gente se engana pensando que está fazendo o certo, o correto. Se a gente não pensar em primeiro o que Deus acha, nada vai dar certo, pode até dar, você pode até conseguir, mas vai sair meio tortinho, porque Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos ela, tá? A gente pensa que sabe alguma coisa, sabe de nada, inocente. Você precisa de aprender muito. Eu comecei a aprender depois de velho. Então eu acho que todo mundo, quanto mais cedo aprender, mais chance tem de, como é que é a palavra? Se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. É isso mesmo? Confere aí. Confere aí. Tá vendo? Porque eu não sei, eu não guardo. Então, mas é isso. Todo mundo quer comer o melhor daqui dessa terra. Todo mundo quer passar bem. Todo mundo quer se dar bem. Mas o que tem que ser feito? Você tem que obedecer, cara. Não adianta. Que a obediência... É isso mesmo, pastor? A obediência é o princípio da sabedoria. Temor a Deus, e obedece quem quer. Amém? Se o grupo de louvores quiser fazer algum louvor, se alguém está se sentindo fraco nessa zona de conforto e quer sair, não está conseguindo, o pastor está aí, o bispo está aqui, a pastora está aqui, o presbítero está aqui. Refaça uma nova aliança com Deus. É importante isso. Às vezes a gente se sente fraco. Olha a soberba aí, não, eu não vou não. O que o pessoal vai pensar de mim? Você não tem que achar o que o pessoal está pensando, o que o povo está pensando, o que essa pessoa do lado está pensando. Você tem que pensar o que Deus está pensando de você. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua vida, perder a sua alma? Então isso é importante que a gente saiba. Todo mundo na bênção? Amém? Agradeço a rica oportunidade e fico com esse louvor. Esse louvor é importante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como foi dito aqui, se você nesse momento está se sentindo fraco, se você nesse momento, na caminhada apareceram as pedras, e essas pedras derrubaram você, te tiraram do caminho, e você está sem força para retornar, ou você continua caminhando, mas o negócio está difícil, que você aproveite esse momento para fazer dele a sua oração, em nome de Jesus. Que você possa deixar o Espírito Santo te tocar nessa noite. E se você falar, Senhor, preciso que ore por mim, eu não estou aguentando, pode vir aqui na frente. Fica à vontade, você está na casa do Pai,
está na casa dele. E como cantamos aqui você tem liberdade.